Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, chegamos nos últimos capítulos do livro de Levítico. Então, neste episódio, antes de terminarmos a leitura do livro, vamos fazer algumas reflexões dos aprendizados. Vamos dizer que seriam as reflexões finais do livro de Levítico. Nós podemos ver que é totalmente, desde que nós começamos a ler até aqui, que a Bíblia é um manual de conduta. E nós estamos interpretando de uma maneira que seja um guia prático do que fazer e o que não fazer. Sempre lembra, se você quiser fazer ou não, o critério é seu, a escolha é sua e ninguém pode apontar o dedo para você dizendo que você tem ou não o que fazer. Tudo bem? Nessa outra parte da leitura do livro de Levítico, nós vimos que é um manual dos mandamentos, do que fazer e o que não fazer, dos erros e dos sacrifícios. Que os sacrifícios tem que ser tanto por si mesmo ou pelas outras pessoas. Agora uma breve reflexão sobre esses sacrifícios. Você parou para pensar algum momento que você e eu, nós só estamos onde estamos e nós só fazemos o que nós fazemos hoje por causa do sacrifício de outras pessoas? Seja pessoas da sua família, seja pessoas fora da sua família. E que, se a gente parar para pensar um pouquinho, nós podemos ser as pessoas que vão guiar outras pessoas a fazerem outras coisas também. Então, esse é o termo de sacrifício um pelo outro. Lembrando que a Bíblia há infinitas maneiras de se interpretar e que nós temos que fazer a leitura para ter uma compreensão melhor e uma interpretação que se encaixe no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque lembrando, a Bíblia não são palavras jogadas ao vento e de qualquer maneira, de qualquer jeito. É necessário dar um significado. Dar não, né? Atribuir, colocar um significado, entender o significado do que está querendo ser passado. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto interessante. As instruções de Deus referente ao que fazer, como fazer. Aí vem aquela pergunta. Alguns episódios passados eu perguntei: como você escuta a voz de Deus? O que seria a voz de Deus? Porque na história inteira nós vimos que Moisés é instruído pelo povo a escutar a voz de Deus e fazer o que Deus ordena, Então nós podemos ver que é necessário ter coragem. Porque assim, escutar a voz de Deus muitas vezes não é uma pessoa dizendo o que fazer e o que não fazer, mas sim a sua própria mente, a sua própria consciência. E escutar a voz de Deus é difícil, porque um exemplo, se uma pessoa te fala o que fazer, te mostra, ela está falando, está te mostrando o que fazer, o que não fazer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Escutar a voz de Deus é totalmente no critério de fé, é não ver e assim fazer aquilo que é melhor para si e para as outras pessoas também. Lembrando que, até esse certo momento na Bíblia, nós não vimos nada relacionado à palavra fé, mas simplesmente a obediência de executar o que era ordenado, como todo relato na história. E o último ponto que nós podemos fazer uma reflexão antes de terminarmos a leitura de hoje são as comemorações, as festas, o sábado, a Páscoa, o descanso. Porque nós não somos máquinas. Nós trabalhamos, fazemos as coisas, fazemos nossos deveres, cumprimos nossos afazeres. Devemos sim ter o nosso descanso, ter o nosso tempo de lazer, entre outras maneiras de se distrair. E é indicado, não de maneira direta na Bíblia, mas nós precisamos interpretar. Tudo bem? Então essas são as reflexões de hoje. Nós iremos dar continuidade à nossa leitura. E lembre-se, curta e compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário das suas reflexões da leitura também.
e ajude-nos a alcançar mais pessoas para que outras pessoas também tenham a compreensão da Bíblia, de ver a Bíblia como um manual prático na nossa vida, não algo religioso ou estritamente doutrinado, alguma coisa assim, que seja uma doutrina. Não. Tudo que nós lemos aqui, interpretamos e fazemos as nossas reflexões, cabe a você fazer ou não. A escolha sempre vai ser sua. Em momento algum nós impomos alguma coisa aqui e nem devemos. Porque afinal, cada um recebe o livre-arbítrio para fazer o que quiser. É aquela famosa palavrinha, né? Se cada um cuidar da sua própria vida e um ajudar o outro, o que vai ser ruim? Nada. Então vamos lá, vamos à leitura de hoje. Vai ser do capítulo 26 ao capítulo 27 do livro de Levítico. Então, prepara, respira. Livro de Levítico, capítulo 26. Mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, nem vós levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra da vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão e fartar. E habitareis seguro a vossa terra. Também dareis paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra. Pela vossa terra não passará a espada, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vós farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco, e comereis e depósito velho, e depois de envelhecido, e tirareis fora o velho, e por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E ainda no meio de vós eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e as vossas almas se enfadarem do meu juízo, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror e tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semearei debalde a vossa semente, e os vossos inimigos o comerão. E porei a minha face contra vós, e serei feridos diante de vossos inimigos, e o vós que vos aborrecesse de vós se assenhorarão, e fugireis, e sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu perseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba das vossas forças, e farei que os vossos céus sejam como com ferro, e a vossa terra como cobre. E de balde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, traz-vos praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfirão vosso gado, e vos apoucarão, e o vosso caminho serão deserto. Se ainda com estas coisas não fordes restaurado por mim, mas ainda andaste contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, eu vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto,
e ajuntadas estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós e serei entregues nas mãos do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis, e desfrutei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, e minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morrerão. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habiteis nela. E quando aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor, não nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos pais com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Eu também andarei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos inimigos. Se então seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada deles, e folgará nos seus sábados, e sendo assolado por causa deles, tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfatizou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los, e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor a eles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para que lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos, as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Votos particulares e a avaliação deles. Capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém lhe fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação do varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos e a fêmea de 10 ciclos. E se for 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for 60 anos acima, pelo varão, a tua avaliação será de 15 ciclos,
pela fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme ao que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferecesse a oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem tocará bom para mal, ou mal para o bom. Se, porém, em alguma maneira tocar o animal por animal, e tal trocado, serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então assentará o seu quinto, além da tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote o avaliará, será bom ou seja mau. Com o sacerdote o avaliará, assim será. Mas se o que santificou resgatará a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e será sua, voto de um campo e o resgate dele. Se também algum santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a sua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será a avaliação por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, conforme os anos restantes, até o ano do jubileu, e isto se abaterá na tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro na tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado à possessão dela. A possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele a quem comprou, aquele de quem era a possessão do campo, e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 gerás. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, o resgatará segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo, ou da possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santos são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o quinto sobre ela, tocando a todas as dízimas de vacas, de ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara. O dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Então, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje. Chegamos também ao final do livro de Levítico. Vejo você no próximo episódio, iniciando o livro de Números, o 4º livro da Bíblia. Foi um prazer. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo. Deixe seus comentários das suas reflexões e até a próxima.